Em nome de Jesus. Amém. Presbítero, aplauda aí. Olha aí. Vamos receber com alegria o presbítero Jorge. Isso, Jorge, fica à vontade aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, né? Deus seja louvado nessa noite por estarmos mais uma noite adorando e cultuando ao Senhor Todo-Poderoso. Eu gostaria que os irmãos nessa hora abrissem suas Bíblias em Salmos 103. Nós vamos meditar do primeiro versículo ao versículo de número 6. Nós temos aqui na epígrafe do Salmos dizendo: convite a louvar a Deus pela sua graça. Hoje à tarde nós estávamos lendo a palavra do Senhor, né? Meditando, pedindo a Deus uma direção, e o Senhor, Ele nos direcionou a esse texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nos diz assim a palavra do Senhor, Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Que mensagem maravilhosa, que salmos inspirador. Nessa noite, se o Senhor me permitir, eu gostaria de compartilhar com você, querido e querida irmã, uma mensagem que tem um tema: ações poderosas de Deus. Deus, Ele é o poderoso para gerar em nós ações maravilhosas. E quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós vamos estudar a respeito da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com salmos. E eu fui anotando algumas coisas. Salmos, irmãos, são orações, salmos são louvores à majestade de Deus, salmos são ensinamentos que foram expressos de forma cantada, de forma tocada. Você, quando abre a sua Bíblia nos salmos, você vai perceber que a maioria do que se está escrito aqui são louvores a Deus. Nós vemos cânticos de degraus, nós vemos, ou seja, cântico de peregrinações. Salmos, então, são um compêndio de músicas, de hinos que o Senhor, Ele deu ao povo. Eu fiquei pesquisando e vi que o livro, embora nós não podemos chamar bem o livro de Salmos, porque é um compêndio de músicas, poderíamos chamar de inário. O inário de Israel foi um legado que os hebreus deu às nações, que os hebreus concedeu a toda a humanidade. Quem nunca, irmão, esteve com o coração contrito? Quem nunca, ao ler os salmos, foi edificado, foi fortalecido? Quem nunca recebeu uma palavra de ânimo através dos salmos? Sabe por quê? Porque Deus inspirou homens, a partir do Santo Espírito, para escrever palavras que trouxessem a nós algo poderoso. Você vai em qualquer casa, na maioria das casas, tem lá o Salmo 91, tem o Salmos 23. Esses escritos, eles são poderosos, porque esses escritos são a palavra de Deus. Tem gente que diz que a Bíblia fechada é somente um livro aberto. Não, irmão. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a boca de Deus. Por isso, quando você e eu, quando nós estamos com o nosso coração contrito, a gente abre a palavra do Senhor, e em Salmos Deus alegra a nossa alma. E no livro de Salmos, irmãos, foi escrito por muitos homens. Dentre um deles foi Davi. Davi foi um homem que foi escolhido.
Davi foi um homem que foi ungido por Deus para fazer com que a nação de Israel caminhasse segundo a vontade de Deus e se transformasse numa nação poderosa, conquistadora. Davi, ele foi o maior dos escritores de salmos. Há quem diga que ele escreveu de 70 a 74 composições, mas o salmista Davi, ele era ainda mais do que um homem ungido. A Bíblia, quando se refere de Davi, fala que ele era um homem que vivia, era um homem segundo o coração de Deus. Então, se em salmos nós temos expressões acerca de Deus, quem vai expressar a respeito de Deus vai ser um salmista, e ele vai se expressar de acordo com aquilo que ele está vivendo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O salmista Davi, ele tinha uma comunhão muito grande, porque muitos dos escritos que nós temos em salmos são muitas vezes momentos que ele passou, momentos que ele vivenciou. Então esse homem que era segundo o coração de Deus, ele, a partir das suas experiências, ele vai dizer a respeito de quem Deus é. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele se revela muitas vezes nos nossos momentos, irmãos. Quantas vezes nós limitamos a Deus a uma ou outra situação? Eu quero lhe dizer nesta noite que o Senhor, ele vai usar cada situação da sua vida para mostrar a grandeza do poder dele. Aleluia. Então nós temos esse livro, nós temos os salmos que tratam sobre a grandeza de Deus. Você vai ver os salmos tratando sobre os ensinamentos. Você vai ver, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas até há salmos de maldição, né? É chamado os salmos imprecatórios, na qual o salmista ele lançava o juízo sobre os inimigos. Então, irmãos, quando nós nos debruçamos diante dos salmos, muitos salmos nos ensinam, mas uma coisa maravilhosa que nós vemos nos salmos é que os salmos, eles retratam muitos momentos de vitória, muitos momentos que Deus honrou homens e mulheres. E o Salmo 103, irmãos, é um salmo que o seu contexto não fala de vitória. O contexto do Salmo 103 não é um contexto das grandes feituras de Davi, não. O Salmo 103, ele está dentro de um pano de fundo que foi um dos momentos mais tristes, um dos períodos mais sombrios da história de Davi. Irmão Jorge, que período é esse? O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, narra um período que eu acredito que qualquer grande homem, se pudesse, ocultaria da sua história. Davi, agora ele é um homem formado. Davi, ele já estabeleceu o rei de Israel, o reino de Israel já não é mais, né, uma tribo e outra separada, né? Davi, ele unifica, ele reina sobre todo Israel. O seu nome, a sua fama já está consolidada. Os louros, né, da vitória que Davi teve sobre Golias é respeitado. Ele é um homem que a sua fama o precede. Ele está com a sua família, ele está com o seu palácio, ele está com tudo aquilo que ele tem consolidado. E a Bíblia diz no segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo de número 11, que esse homem com a sua fama consolidada, ao invés de ele ir para os campos para pelejar, né, para lutar, para continuar fazendo com que o seu reino crescesse, ele vai descansar, ele vai dormir no palácio. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos conhecem essa história, que ele vai se levantar na primavera, ao invés de estar no campo batalhando, ele vai mandar Joabe, vai mandar os seus homens para pelejar contra os amonitas. Ele vai conseguir vitória, o seu exército vai sitiar Rabá, e ali, queridos irmãos, o rei Davi, ele vai dormir, ele vai afrouxar, vamos dizer, o seu braço. Ele, ao invés de ele ir para a guerra, ele vai descansar, e a Bíblia diz que tarde ele se levanta, ele vai dar uma volta no seu palácio, e ele é confrontado com, quem sabe ali a silhueta de uma mulher muito linda. A Bíblia diz que o nome dela era Batseba. A Bíblia diz que enquanto ela se banhava, Davi, ele atenta para aquela mulher, e ele cobiça por aquela mulher em seu coração. E a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que ele pergunta: quem é essa mulher? Os seus servos dizem: olha, essa é filha de Eliã, essa aí é a esposa de Urias, o teu sobrinho
soldado, mas mesmo assim, querido irmão, aquilo dali não refreou a vontade de Davi em pecar. Ele pega aquela mulher, ali ele se deita com aquela mulher, os irmãos conhecem a história, ali aquela mulher volta para sua casa, meses depois ele recebe a notícia que ela estava grávida. Olha aí, o homem segundo o coração de Deus já está aqui, né, com a mulher do próximo, já não está honrando a Deus, já não está amando o próximo. Agora ele vai maquinar no seu coração, irmãos, um plano que de repente você e eu não pensaria que alguém segundo o coração de Deus iria fazer. Ele vai tentar, né, ocultar, ele vai tentar passar um pano sobre aquele ato. Ele fala assim: bom, eu já sei, já que o marido dela está em guerra, está na batalha, eu vou trazê-lo para casa, vou mandar ele para a casa dele, ele vai deitar com a sua esposa, e certamente o meu erro não será descoberto. E aí ele chama, né, Urias da batalha ele chega, Urias, diante do palácio do rei, e aí o rei vai e fala assim para ele: olha, pode ir para sua casa, pode descansar. Mas Davi não percebeu que ele tinha um servo fiel. Ele disse: vive o Senhor, ó rei, que eu não irei para minha casa. A arca do Senhor está em tendas, os soldados estão guerreando. Eu jamais iria me deitar, comer, descansar, enquanto o teu povo, ó rei, ele está lá batalhando. E a Bíblia diz que Davi, ele tenta mais outra coisa. Ele diz: bom, já que esse plano não deu certo, escreveu uma carta, mandou para Urias. Urias leva essa carta para Joabe. Urias não sabia, mas estava carregando a sua sentença de morte. E ali Urias entrega a carta, Joabe lê, e olha o que dizia a carta: olha, coloca Urias na frente da batalha, coloca ele no lugar mais vulnerável, porque quando a guerra estourar, certamente ele irá morrer. Olha que coisa. Agora o homem segundo o coração de Deus, ele não vigia. Ele começa a entrar por um caminho de bancarrota espiritual. Sabe o que eu amo na Bíblia Sagrada, irmãos? Porque a Bíblia, ela não encobre os erros dos homens de Deus. Sabe por quê? Porque é nos erros que nós descobrimos a graça e a misericórdia do Senhor. São nos erros dos homens que o Senhor mostra a sua mão misericordiosa. Não é que o Senhor quer que pecamos, não, mas todo erro, no final, o Senhor, ele manifesta a graça dele. Por isso o tema da mensagem: ações poderosas de Deus. A Bíblia diz que Urias morre. A Bíblia diz que alguém traz a mensagem para o rei consegue ocultar isso por cerca de 1 ano, mas o Senhor leva o profeta Natan à presença do rei, faz uma analogia, né, uma parábola acerca de um homem que era muito rico e tinha muitas posses. Quando chega um viajante, ao invés de ele pegar de uma das suas posses, ele vai pegar justamente a ovelha de um homem pobre. E aí Davi, quando ouve aquela analogia pelo profeta Natan, ele diz que esse homem morra. E ali vem a palavra revelada de Natan. Aquele homem diz: Davi, você é este homem. E Davi, ele cai. Davi, o semblante de Davi cai, ele se coloca aos pés do Senhor. Ele diz: Senhor, eu pequei contra ti. Esse é o pano de fundo deste Salmo 103, né? Diante desse grande erro, Davi escreve o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 38 e o Salmo 103. Todos esses salmos têm em comum o pecado que Davi, ele tenta ali, né, ocultar. No Salmo 32 ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. No Salmo 32 ele diz assim: bem-aventurado é o homem que tem as suas iniquidades perdoadas. No Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, de tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui o salmista Davi, ele convida o povo a louvar a Deus por sua graça. Sabe por quê? Porque ele não se sentia merecedor. E aqui está o escândalo da graça, irmão, porque a graça é o favor imerecido. Aquilo que não merecíamos, o Senhor, ele fez. Davi, ele não merecia a misericórdia de Deus, mas ele aqui em prantos, reconhecendo, orando, ele disse: Senhor, eu não sou merecedor da sua graça, mas a sua graça, ela me alcança. E ele diz, né, no Salmo 51, que também nasce desse contexto: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido irmão: não importa
importa o que tu tens feito no decorrer desses últimos dias, nós viemos aqui como igreja do Senhor para te dizer que os atos poderosos de Deus, eles vão te alcançar. E o primeiro ato poderoso que eu vejo nesse texto, versículo de número 3, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O perdão de Deus em Cristo Jesus, ele alcançou toda a humanidade. Nós vivemos aonde muitos pregam que Deus tinha um povo eleito que morreu apenas por uma parte, uma fatia da humanidade. Mas a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo de número 3, versículo número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero lhe dizer que a primeira ação de Deus poderosa na vida do salmista e na nossa vida é que Deus, ele concede perdão. Por isso, nesta noite, eu não sei como você está caminhando, se coloque na presença de Deus. O irmão Jorge não sabe de nada, a igreja do Senhor não sabe de nada, mas da mesma forma, querido irmão, que Deus levantou o profeta Natan para entregar a Davi, que Deus, ele estava vendo as suas atitudes. Nessa noite eu quero lhe dizer, por maior que sejam as suas atitudes e mais difíceis que sejam, mais iníquas que sejam, o Senhor Jesus, ele tem poder para te perdoar. Nós vivemos um tempo que o inimigo, ele vai massacrando na mente. Você não pode, olha, você fez isso, fez aquilo, você não é digno. Olha, nenhum de nós somos dignos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Paulo, escrevendo a Roma, ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O perdão de Deus está te alcançando aí onde tu está. Acredite, creia nisso. Deus é quem perdoa. Versículo de número 4 nos diz o seguinte: é Ele que, versículo 3, perdão, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Nós vemos Jesus no seu ministério, ele mostrando que o reino de Deus, ele se manifestava também trazendo cura, né? A gente vê cura em área natural, né? Pessoas mudas falaram. Nós vemos curas que eram de origens espirituais. Você lembra lá em Lucas, a mulher que vivia há 18 anos encurvada? A Bíblia diz que existia um demônio ali em cima daquela mulher e o Senhor repreendeu aquela enfermidade que tinha uma origem espiritual e deu cura a ela. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre nós o castigo, meu irmão, o castigo que nos traz a paz, e estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vim aqui para profetizar na sua vida: é o Senhor que te sara, o Senhor que tem poder para curar essa tua enfermidade. Essa semana eu estava vendo um vídeo e uma irmã deu uma testemunha numa live. A irmã depois deu um testemunho dizendo: olha, na hora que o pastor orou, eu senti uma forte dor no meu corpo, eu vomitei e eu fui curada. O Senhor, Ele está te curando, sabe por quê? Porque é o Senhor que sara as nossas enfermidades. O salmista, ele estava vivenciando isso. Enquanto ele se calou, os seus ossos apodreceram. Enquanto ele tentou ocultar o seu pecado, ele ficou a cada dia indo de mal a pior. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele alcançou misericórdia. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então eu quero lhe dizer, há uma palavra de cura para a sua vida. O Senhor está entrando com cura aí na tua casa. Se você pode, receba em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para orar. Nós temos orado e o Senhor há de orar para a glória do nome dele. A terceira verdade que eu vejo nesses Salmos, versículo 4, nos diz: Ele que redime a tua vida da perdição. Então a terceira ação poderosa de Deus é que Ele redime. E a palavra redimir fala a respeito da redenção, né? É o preço que era pago. O Senhor, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia diz aos Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas pela riqueza da sua
graça. O Senhor, Ele morreu para redimir um povo, irmãos, que não haveria barreira. Paulo diz isso, Ele quebrou a barreira, não tem mais judeu, não tem grego, não tem livre, não tem servo, todos nós somos um em Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor remiu, o Senhor redimiu. E o salmista lá no Antigo Testamento, olha que coisa poderosa, meu irmão, o Antigo Testamento, né, sendo corroborado com a mensagem do Novo. Nós precisamos ler a Bíblia, né, ler o Antigo Testamento sobre a luz do Novo, né, porque é o Novo Testamento que dá-nos essa luz. Então, o salmista aqui, profeticamente, ele está falando de algo que ele viveu, mas sobre uma doutrina poderosa, a doutrina da remissão dos pecados. Nós temos a remissão dos nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus. A quarta ação poderosa que eu vejo aqui nesse Salmos, versículo ainda de número 4, Ele que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. E aí, irmãos, a palavra do Senhor, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada dia, elas não têm fim. Olha, a coroa que o Senhor dá é a coroa de misericórdia. Se nós fôssemos olhar, irmãos, quantas coisas nós fazemos, nós só estamos de pé, sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então essa coroa que o Senhor, Ele deu para Davi, era uma coroa de misericórdia. Davi sabia que ele tinha pecado, que ele estava num momento muito ruim, mas ele entendia que era a misericórdia do Senhor que sempre estava ali, e a misericórdia do Senhor, ela se estende sobre nossas vidas. Versículo 5, nós vemos ainda que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. Então, ou em outra tradução diz que enche. O Senhor, Ele é um Deus que enche os nossos lábios. Mas como assim, irmão Jorge? Salmos 40, versículo 3, lá diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? Tirou-me de um lago, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha. Agora o versículo 3, e pôs um novo cântico, olha aí, Ele enchendo os nossos lábios, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de exaltação a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essa dificuldade que você está passando, ela vai servir para que você enche a sua boca de exaltação a Deus, de glorificação ao nome do Senhor. É esse momento que você precisa. Sabe qual é a diferença do perdedor para o vencedor, irmão? É que o vencedor, no seu lábio, ele tem sempre palavras de vitória. O derrotado não, o perdedor não. É que nunca vai dar certo, é que nunca vai acontecer. Mas em nome do Senhor Jesus, saiba usar as armas que Deus te deu. Meu irmão, sobre a sua vida, profetize. De repente não está como você queira, mas enche a tua boca com coisas boas. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Jesus disse, o bom homem do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Por isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, comece a profetizar sobre a sua vida, que coisas poderosas acontecerão, porque o nosso Deus é um Deus de ações poderosas. Versículo 5 ainda, Ele renova, né? A primeira parte diz que farta a sua boca, mas Ele, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Olha que coisa interessante. Nós vivemos um dia que a nossa mente sempre está lá atrás. Em 1938, eu acontecia. Quando eu aceitei a Jesus, eu evangelizava, eu profetizava, eu falava de Jesus, eu entregava sopão. Meu irmão, entenda uma coisa, o Senhor ainda renova. Lamentações capítulo 5, versículo 21, converte-nos, Senhor, a Ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como de outra hora. É momento, irmão, de pedirmos, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, me devolve, Senhor, aquele fôlego, me renova, Senhor, me devolve aquele fervor espiritual. E o Senhor, Ele quer renovar a sua vida. Quem sabe, meu irmão, quanto tempo você não fala mais em línguas espirituais, quanto tempo você não ora, quanto tempo você não jejua. Hoje o Senhor quer renovar a tua vida. E olha que coisa maravilhosa, diz que Ele renova de sorte, né? De sorte que a sua mocidade será como a águia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum pássaro voar com uma asa só? Não. A Bíblia diz que, né, lá como em Isaías 39, né, que aqueles que confiam no Senhor renovarão a sua força, subirão às alturas como águia.
né, com asas como águia. Sabe quais são as asas que fazem o cristão decolar? É a asa da leitura da palavra e a asa da oração. Se você, meu irmão, se dedicar em ler a palavra, olha, eu digo que não há culto de libertação, é um pensamento meu, de repente você não concorda. Eu não acredito que se alguém orar, né, você vai parar de fazer as coisas erradas. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que quando você se dedica à leitura, à oração, à leitura, o Espírito começa a entrar na sua vida, aí ele começa a limpar a casa. O verdadeiro culto de libertação é quando você, quando nós, irmão, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e pedimos: Senhor, os meus olhos querem me desviar, Senhor, me limpa, ó Pai, as minhas mãos querem me lançar fora da tua presença, Senhor, me purifica. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele quer renovar as nossas vidas, ele quer fazer com que nós, irmãos, voemos. Ele quer que a nossa mocidade seja como da águia, seja sempre renovada. Você sabe, se você pegar aí, toda águia, ela passa por um momento, pastor, que ela vai lá para o alto de um penhasco e ela começa, né, a perder a sua plumagem, ela começa a trocar o seu bico, é um processo doloroso, ela começa ali bater na rocha, machuca, se fere. A renovação espiritual é um processo doloroso, é verdade, porque quando o Espírito começa a mexer, né, a gente ouve os irmãos falar, né, tem gente que abre a porta só para Jesus entrar na sala e não entra no quarto, né, de uma forma assim bem simples. O Senhor, ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Isso dói, irmão. Se você pegar para qualquer pessoa que cuida de árvore, que cuida, tem uma flor ali bonita ali atrás da câmera, com certeza, quando ali tem uma flor amarelada, o pastor vai ali limpar, ele poda. Olha, o momento da poda é um momento de dor, mas depois da poda, a frutificação. Olha que coisa interessante. Depois que a águia ela se isola e ali começa aquele processo de renovação, irmão, ela chora, né? Humanamente falando, ela fica abatida, mas quando ela sai daquele momento, alguém olha e diz assim: ué, mas é a mesma águia? É, irmão. Mas sabe o que aconteceu? Ela se lançou no processo de renovação. Deixa o Senhor te renovar. Todas as vezes que o Senhor encontra com alguém no processo, alguma coisa muda. Lembra de Jacó, lá quando ele batalha com o anjo? Jacó era bonito, irmão, mas depois daquela noite no Val de Jaboque, sai dali um homem puxando a perna, andando, mancando ela. Mas olha, Jacó não anda assim, mas foi o encontro com Deus. Quando nós encontramos com o Senhor, ele renova a nossa vida. Encerrando, a última coisa que eu vejo aqui, ainda no versículo 6 diz: o Senhor faz justiça e juízo ao oprimido. A sexta ação poderosa de Deus aqui é que o Senhor faz. Aleluia! Isso aqui nos empolga, irmãos, porque nós vivemos momentos que parece que muitas pessoas não creem na ação de Deus. A Bíblia diz que ele quebra o arco, corta a lança, que ele queima os carros no fogo, e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe o que é isso? É o Senhor fazendo. Então receba essa palavra. O Senhor iniciará, meu irmão, algo poderoso sobre a sua vida. De repente você diz: mas irmão Jorge, já não tem mais solução. Meu irmão Jorge, as coisas estão tão difíceis. De repente o seu clamor, a sua música é igual de Marta, lá naquela aldeia lá de Betânia. Olha, já é de 4 dias, já cheira mal, já não tem solução. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para te dizer que o Senhor fará, o Senhor vai mudar esse quadro, o Senhor vai entrar com providência, e você e eu, nós iremos ver o nosso Deus poderoso entrando com ações poderosas sobre nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, leia esse Salmo 103 debaixo desse prisma, não debaixo de um ensinamento de que Davi estava no auge, não. Davi estava num momento triste, ele tinha pecado, ele tinha entristecido o Senhor, mas mesmo diante dessa situação difícil, Deus